Questão 27, item 04. Se a n é uma progressão geométrica de termos positivos e razão q, então a sequência logaritmo natural de an sobre 2 é uma progressão aritmética de razão logaritmo natural de q. Então vamos lá. Eu tenho uma PG, an, que eu vou substituir n pela posição do elemento na sequência. Então eu vou ter A1, A2, A3 e assim por diante. O que é uma PG? Uma PG é uma sequência numérica em que os termos a partir do segundo são obtidos multiplicando uma constante ao termo anterior. E essa constante eu vou chamar de razão da PG e vou representar ela pela letra Q. Se para eu obter A2 eu multiplico uma razão Q sobre A1, eu posso fazer o raciocínio inverso e descubro que a razão Q é igual à divisão do A2 sobre A1. Mas, na verdade, essa lógica eu aplico para quaisquer dois termos consecutivos. Eu pego o termo da frente, divido pelo termo de trás e vou obter Q, que é o quê? Que é a razão da PG. E eu tenho a PA. A PA que ele me deu é logaritmo natural de AN sobre 2. Primeira coisa que eu faço, eu vou substituir o AN, o N, pela posição do elemento na sequência. Então, eu vou ter logaritmo natural de A1 sobre 2, logaritmo natural de A2 sobre 2, logaritmo natural de A3 sobre 2 e assim por diante. O que é uma PA? PA, por sua vez, é uma sequência numérica em que os termos a partir do segundo são obtidos somando-se uma razão, um valor, uma constante ao termo anterior. Esse valor a gente vai chamar de razão da PA e vai representar pela letra R. Então, assim como a gente fez com a PG, se eu quiser saber a razão da PA, basta eu subtrair o termo da frente pelo termo de trás. E como os termos estão em PA, a razão vai ser sempre a mesma. Então, eu posso fazer isso com o A2 menos A1, mas posso fazer isso também com A3 sobre A2. Quaisquer dois termos consecutivos em PA, se eu subtrair, eu vou chegar na minha razão da PA. Então, o que eu vou fazer? Continuando. No comando da questão, ele pediu a razão da minha PA. A razão da PA eu vou calcular como o elemento 2 menos o elemento 1. Ou seja, como o logaritmo natural de A2 sobre 2 menos o logaritmo natural de A1 sobre 2. E aí, o que eu observo? Eu observo que eu tenho uma subtração de logaritmos. E isso tem uma propriedade importante. A propriedade diz que, quando eu for subtrair dois logaritmos de mesma base, no caso, o logaritmo natural, certo? Ele tem a mesma base, uma base idêntica. Eu vou dividir os logaritmandos, que no caso é o A2 sobre 2 menos e no segundo logaritmo, A1 sobre 2. Então, eu posso reescrever essa subtração como uma divisão de logaritmandos. Então, eu vou ter que a razão da PA é o logaritmo natural de A2 sobre 2 menos logaritmo natural de A1 sobre 2. Eu vou reescrever isso como uma divisão dos logaritmandos. Então, eu vou ter A2 sobre 2 dividido por A1 sobre 2. E divisão de frações, a gente faz a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter A2 sobre 2 vezes 2 sobre A1. Corto os dois, eu vou chegar aqui. A razão da PA é igual ao logaritmo natural de A2 sobre 1, mas, substituindo, lá que a gente viu na PG, A2 sobre A1 é a própria razão da PG. Portanto, o comando da questão diz que a razão da PA é o logaritmo natural de Q. Exatamente, a gente conseguiu deduzir, dados as informações que a gente teve no enunciado, a gente conseguiu chegar na mesma conclusão, que a razão da PA vai ser igual ao logaritmo natural da razão da PG. Então, o item 4 está verdadeiro.